Olá, bem-vindos a Hatzot Shavua, a meia-noite da semana, em Parshat Va'et Hanan. A Parashá que abre com a súplica, ou a prece de Moisés, para que Deus reveja a sua decisão de impedir a sua entrada na terra prometida, na terra de Israel. E eles estão ali, o povo acampado, dando sequência a esse quinto livro da Torá, que fala sobre esse discurso final, esse testamento de valores que tem Moisés na expectativa de costurar uma geração em outra geração, mesmo ele ali sendo parte da geração que fica no deserto, e está lidando com essa limitação que Deus impôs a ele que em momento nenhum abandona a sua natureza humana, sua finitude e todas as características que o fazem humano dentro de um padrão humano. E o mais bonito talvez desse trecho é que nessa grande fala eloquente de Moisés para o futuro, ele aqui vai trazer um elemento, e é isso que a gente vai ver nos trechos seguintes, os elementos que vão sendo trazidos aqui, de como essa costura é possível. Como é que você vai ter uma costura de uma geração a outra geração, sem a presença dele, que foi o pastor daquele povo por aquela caminhada. E o início é bastante, quase que literariamente um ambiente, uma arquitetura de muita intimidade. É como se você estivesse dentro de uma casa ouvindo pai e filho, né, ou pais e filhos interagindo. Porque quando Moisés interpela Deus para que reconsidere a entrada dele na terra, Deus reage com zanga. Parece muito uma dessas cenas, sabe, quando a mãe, quando o pai já fica incomodado porque a criança não quer aceitar algum limite que foi imposto e ela fica lá puxando a barra da saia da mãe ou da calça do pai e ali azucrinando os pais, a ponto do texto da Torá trazer um Deus que fala nessa condição. E ele diz, Rav lecha, chega, basta, né? Al tosef davar elai od, não me traga mais esse assunto, não quero mais falar sobre isso, né? Sobre essa temática. E essa é uma fala muito caseira, porque eu acho que exatamente esse é o tom do aspecto específico dessa leitura dessa semana, que quer trazer essa costura afetiva. Se você espera fazer uma junção entre gerações, um elemento fundamental é o elemento afetivo. E ele está aqui presente nesse Deus que tem que dar uma bronca nesse Moisés quase infantilizado, que está ali insistindo muito, né, como se fosse
na linguagem também das crianças, isso é injusto, né? E basta, né? Esse limite já foi dado. E é desse tom afetivo, muitas vezes a gente reluta, né, em aceitar isso, de que as limitações que a gente tem dos nossos pais, por exemplo, elas são talvez dos afetos mais importantes que a gente tenha. Mais até do que esses afetos que são os afetos da concessão, né, de um oferecimento. Nos momentos que os nossos pais nos ensinam, né, obviamente que isso dentro de um padrão de valores, com um significado que a gente venha, mesmo que não venha entender naquele momento, posteriormente você entende, se é nesse marco de um valor, não há presente maior do que uma limitação. A gente precisa amadurecer para entender que os momentos de graça, de bênção, que foram os momentos onde a gente conheceu uma limitação, onde os nossos pais nos ofereceram uma limitação. E a finitude de Moisés, que consagra ele como um ser humano em nada diferente ou fora da natureza humana, é o padrão que vai nos acompanhar por essa leitura, que está trazendo esse aspecto de como você tem que produzir elementos afetivos para que o compromisso, para que esse pacto, que é um pacto ético, é um pacto de vínculos, ele depende de afeto, não gruda, né? Por mais que você tente trazer racionalidades, explicações, né? Se não houver um afeto, né, para amalgamar, para prender as coisas não acontecem. E a ligação aqui vem, em parte, com a memória. Nós vamos ter nesse trecho Moisés recontando, agora já não é o factual, não estamos ali presentes no Monte Sinai, ouvindo os 10 mandamentos, mas ouvimos os 10 mandamentos como eles foram processados na memória de Moisés. Ele está contando sobre esse momento épico dos 10 mandamentos e vai repeti-los, né? Nessa repetição há pequenas modificações, há pequenos detalhes que vão aparecendo na linguagem, típica, né, de uma memória, não é alguma coisa factual como foi lá em Êxodo, né, no livro de Shemot, né, onde ali é uma descrição ao vivo do que está acontecendo no Monte Sinai. Agora aqui é uma repetição da memória, e é uma memória totalmente afetiva, né? É como se Moisés estivesse trazendo agora não os efeitos, né, paranormais, para pirotécnicos, né, daquela experiência de êxtase, né, e de transcendência no Monte Sinai. Tudo isso uma relação de reações a algo que estava sendo experimentado, vivido, né? Essa é a primeira descrição dos 10 mandamentos, mas agora, nessa segunda, não temos mais esse cenário, só temos a memória viva de Moisés, de como isso aconteceu, e ela é uma memória afetiva. De novo aqui, essa costura afetiva que vai ser tão fundamental, porque a memória ela é afetiva, ela não é só uma lembrança, né? Ela é uma lembrança que aparece totalmente ali enlaçada com as nossas emoções daquele momento. Então ela é um contar
dessas emoções, e isso é um afeto, né? Essa semana eu estava contando sobre um episódio que aconteceu comigo, quando eu morava ainda nos Estados Unidos, e no meu prédio, né, ainda estudante de rabinato, vivia uma senhora já de muita idade e ela tinha muito medo de entrar no elevador. Então ela ficava ali na portaria esperando uma carona de alguém que fosse subir e através da presença de uma pessoa, um acompanhante, ela tinha coragem de subir o elevador. Então, eu cheguei num certo dia, ela estava ali fora, eu já sabia dessa questão, e nós entramos no elevador, mas ela estava chorando. E eu fiquei preocupado, perguntei se estava tudo bem, e ela me disse, acabei de receber essa carta que veio para mim do consulado alemão aqui em Nova York, me convidando para visitar minha cidade natal, que era a cidade de Berlim. Um desses projetos de conciliação, né, e de reparação que o governo alemão fez, em que realmente tinha esse programa de chamar pessoas que viveram lá a perseguição do Holocausto, o sofrimento do Holocausto, para que voltassem à Alemanha e visitassem novamente sua cidade natal. E ela chorava e eu fiquei com essa sensação de que ela estava lembrando de todas aquelas coisas e ela me diz assim, eu não vou de jeito nenhum. E eu, de novo, pensei que ela estava falando pelo fato de que ela estava tão magoada, tão traumatizada, que ela não iria, ou que ela não queria nenhum presente do governo alemão depois do que ela experimentou, né? E quando eu disse, a senhora não quer ir exatamente por isso, ela disse, de jeito nenhum. Eu não quero ir porque a cidade foi toda reconstruída e ela não tem mais aquilo que eu experimentei. Então seria uma tortura voltar para aquele lugar. E eu entendi naquele momento esse afeto, né, que ele é muito o afeto da memória. E essa senhora tinha muita clareza de que ela ia voltar para um lugar que não era mais o lugar do afeto dela. Aquela Berlim terminou, né? E vale para todos, né? Eu acho que qualquer tentativa de chegar, né, nos lugares nossos que nos marcaram no passado, de certa forma é uma grande frustração, porque esses lugares não estão mais ali, né? O tempo lavou esses lugares e eles foram carregados, foram levados. Então eles não existem. Eles só existem na memória. Por isso você não precisa ir a esses lugares. E essa senhorinha lá no elevador estava falando que era até triste ou mórbido ir para aquela cidade que ela amava, que ela tem memórias tão fortes, né? E descobrir que essas memórias não correspondem mais àquele lugar como ele existe hoje, como foi reconstruído. Então, aqui temos o aspecto da memória, que é fundamental para o afeto, né? A memória é essa que está né, conectada com a experiência vivida no passado. Né? Então é assim que ele vai contar agora os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos não no sentido da letra da lei, mas agora do espírito da lei. Como ele, né, foi impactado por aquilo e como aquilo se transformou num compromisso, num pacto para ele por conta desse impacto. E ele vai propor aos israelitas, ali aos hebreus, ele vai propor a eles justamente esse aspecto desse pacto, que é o aspecto amoroso.
E aí vem justamente a história, o relato aqui, né, do Shema Israel, da reza talvez mais importante ou mais popular que existe não só no texto bíblico, mas como na tradição judaica. Né? Uma reza que a gente diz no momento de partida dessa vida. Para muitas pessoas, né, como a gente tem o Shema Alamitá, nós temos uma reza desse Shema ali antes de adormecermos. E esse Shema, ele faz tem essa importância de ser uma verdadeira Et Hanan, né? Se a gente for traduzir o título aqui como um verbo do afeto, né? E afeituou-se, né? Moisés, né? Ele trouxe uma dimensão para Deus de afeto ao implorar para poder entrar na terra. E Deus respondeu para ele, né? Como nós falamos, Deus respondeu para ele em linguagem de intimidade, em linguagem caseira, de pai para filho, né? E dá essa bronca em Moisés nesse universo de intimidade, que é, obviamente, um espaço de afeto. O segundo, então nós temos o primeiro, que é a bronca limitação, que é um afeto, né? E isso, para todos nós, é muito claro, né? Para as crianças, para os nossos filhos, os momentos das nossas limitações, por mais que gerem frustração e tristeza num primeiro momento, né? Essas limitações que nós impomos aos nossos filhos, elas representam um ganho fantástico para eles. E vai ser uma coisa que eles vão ter que decupar pela vida fora e perceber ali afeto naqueles limites. Então, por um lado, os limites como sendo uma forma de afeto. Depois, a memória como sendo uma forma de afeto, né? Essa memória de contar de novo os 10 mandamentos como um ato da memória, algo que está se processando no cérebro, na mente humana. E o terceiro é declaradamente o Shema Israel, que é essa escuta, né? Quer dizer, essa frase, escuta Israel, Hashem Eloheinu, Deus é o nosso Deus, nosso Criador, né? Hashem Echad, Deus é um. Essa frase síntese, ela pareceria talvez uma teologia, né? Ou talvez um dogma, o dogma do Deus único, né? Mas não é. É, de novo, linguagem de afeto. Shema, ouve. Repara que, de novo, assim como na bronca, vem essa intimidade de pai para filho, de mãe para filho, né? Que é escuta, é um alerta, né? Não é uma advertência no sentido de uma punição, né? Escuta, né? Aquela bronca. A bronca já foi no Ravlar, basta. Aqui, Shema é um pedido para que haja atenção. Shema Israel, né? Ouça Israel, por favor. Linguagem, de novo, dessa de intimidade de casa, de geração para geração. E não só linguagem de intimidade, quanto assim que termina a frase título dessa oração, ela se segue com a expressão, né, Ve'ahavta et Hashem Elohecha, né, e você vai amar ao teu Criador, né, né, você vai
ter esse afeto com o seu Criador, né? E ali em 3 categorias. Bechol levavcha, com todo o seu coração, Bechol nafshecha, com toda a sua alma, o Bechol meodecha, com todo o seu poder. Vamos tentar aqui pensar um pouquinho essa linguagem afetiva que está sendo trazida aqui. Primeiro, um desafio de propor, e amarás, ve'afta, né? Como é que você vai produzir um amor por demanda, né? Um amor é um sentimento reflexivo, né? Ele não é um elemento que pode ser demandado, né? Amar é sempre uma resposta a ser amado, né? Esse afeto que você tem de imediato, automático, se alguém traz esse afeto para você, né? Se você é afetado por um carinho, uma atenção, imediatamente você responde amorosamente, tá? E o amor é sempre reflexivo, tá? O amor que uma criança tem pela mãe, né? É uma resposta automática. Ela me ama, no que ela me ama, eu amo a ela. E é essa chave que aqui vai estar, que é o ve'afta e amarás, que é o grande desafio. Desafio de geração em geração. Porque por mais que os pais deem bronca, por mais que os pais evoquem ancestralidade e uma memória, né, afetiva, isso que é a ancestralidade, é a mesma coisa que Deus está propondo a eles, né? Não me obedeçam, me amem. Veja que coisa incrível. A mesma coisa que, na verdade, dizem os pais para os seus filhos, para que essa empatia reflexiva seja o núcleo da família, seja o núcleo dessa construção que a família representa. Então, toda essa paraxá, esse trecho, ele é um trecho de Ve'et Hanan. Né? Essa palavra ela é uma espécie de chave para abrir essa porta, né, desse lugar intra-lar, quase intrauterino, de uma linguagem que acontece justamente pelo afeto. E essa questão com o Shema Israel é até bonito quando a gente vai olhar no Midrash, né, nas historinhas que tentam explicar essa oração, né, que começa com quase que uma chamada, em vez de ser uma bronca, ela é uma chamada ao pé do ouvido. Shema Israel, ouve Israel, presta atenção, aqui tem algo fundamental desse testamento de valores que eu estou fazendo, deixando para vocês nesse momento. E essa história conta sobre a possível razão pela qual, na leitura do Shema Israel, que tem a frase, quase o refrão do Shema Israel, e logo depois alguns parágrafos que são o conteúdo dessa reza, ou desse Ve'et Hanan. Agora eu vou traduzir reza. Veja que bonito que pode ser isso. Reza é a capacidade de você gerar uma intimidade com o Criador, como se você tivesse saído de um espaço cósmico da natureza, onde Deus é transcendente, é o Deus de um universo gigantesco, para um Deus que é aquele Deus de Abraão, né, de Tévia o leiteiro,
é o amigo, né, que você se relaciona com essa proximidade, essa intimidade. E é isso que Deus tá dizendo com esse Shema, Shema Israel, ouve Israel. É para você se sentir abraçado por esse afeto. Né? Há algo muito importante que eu quero te dizer. Então, o Midrash, para não me perder aqui, o Midrash, ele diz, né, que esse texto, né, a gente diz Shema, e logo depois comum não é parte dos nossos Sidurim, né, os livros de reza, que nós tenhamos Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, né? Abençoado é o Criador, né? Essa frase que é dita em voz baixa. Por que ela é dita em voz baixa na sinagoga? Porque ela não está no texto. O texto diz, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Ve'ahavta Lerecha, Ve'ahavta et Hashem Elohecha, você vai amar teu Deus. Ali não tem essa frase. Então essa frase é dita baixinho, porque ela não está no texto. Mas por que ela é dita? E no Midrash aparece esse momento, que é o momento em que a figura de Jacó está no leito de morte, recebendo os seus filhos, e ele está ali fazendo exatamente o que Moisés está fazendo. Essa é a conexão de Et Hanan, que é uma costura afetiva, com a costura afetiva que fez, não aqui, Moisés está fazendo com um povo. Lá atrás, Jacó fazia com a sua clã, com a sua família. E lá é dito que ele está muito preocupado que os filhos não venham a seguir as leis, a tradição. Jacó está preocupado, né? E que a mesma frase do Shema teria sido dita pelos filhos, né, que estavam ali em volta, vendo a agonia do pai, que estava, né, de certa forma, preocupado se os filhos teriam a grandeza de, sem contar com ele, continuarem esse vínculo que ele tinha sido o costurador. E os filhos, segundo o Midrash, dizem Shema Israel. E aqui é o bonito, porque Jacó, né, lembrando que ele recebeu posteriormente o nome de Israel, então é como se aqui fosse ouça Jacó. E os filhos dão prova de que eles entenderam a mensagem. Hashem Eloheinu, o nosso Deus, é o Deus do universo, Hashem Echad. Deus é único. Então, naquele momento do leito de morte de Jacó, o que está se procedendo é esse afeto, esse vínculo afetivo que é fundamental para o compromisso das novas gerações. E se a gente vai agora para o momento de Moisés diante do povo, é idêntico. É idêntico. Na história lá, quando assim que Jacó ouve os filhos dizerem, né, fazer esse resumo da tradição e se comprometerem com a tradição, imediatamente Jacó teria dito Baruch Shem Kevod, Baruch Hashem, que é uma expressão que a gente tem na tradição judaica, quer dizer, graças a Deus. Tá? Ele fica exultante de ver que os filhos estão imbuídos ali de prosseguir aquele vínculo, e seria a razão de existir essa frase que entra nos livros de reza, mas que a gente diz baixinho porque ela não está, obviamente, no texto bíblico. E no texto bíblico a continuidade é clara. Ve'ahavta et Hashem Elohecha, você vai amar ao teu Deus com o teu coração,
com a tua alma e com o teu poder, com as tuas posses, com o teu alcance, né? Tudo que diz respeito a você. O coração, né? E a própria alma, que é talvez a mente, a consciência, né? E toda a sua potência, você vai trazer isso para produzir amor. Amor a Deus. Né? Um amor que, de novo, não é uma demanda, é um amor consequência de você se achar amado. É uma consequência de um senso profundo de gratidão e de bênção que é sentida naquele momento. Mas é muito interessante que a gente foi o tempo todo falando sobre esses cenários de profunda intimidade. É como se nós estivéssemos aqui no âmbito da casa, da família, e é assim que Deus interage nesse instante, dando bronca, né, se fazendo memória afetiva e demandando o amor, como a gente disse, não por uma obrigação, mas esse amor que ele é próprio, né? ou ele nasce dessa sensação de vínculo, que é a costura de ser amado. Né? Como se a sua ancestralidade ela fosse um amor que você nutre com esse passado, resultante de um amor que foi experimentado por você no âmbito dessa tradição, dessa cultura. Então, para a gente fechar aqui a nossa meia-noite da semana, é a lembrança para todos nós de que só há Ledor Vador, algo só consegue fazer a transcendência de uma geração a outra se houver afeto. Nenhum outro vínculo terá esse poder, e é isso que o Ve'afta e Amarás, né, aparecem aqui. Por um lado, explicar essa intimidade, né, essa intimidade que é, em muitos sentidos, uma outra faceta do amor, é uma outra faceta do vínculo e que está sendo aqui trazida. Por isso, a lei, que na nossa leitura é repetida várias vezes por Moisés, né, e guardem, né, mishpatim, hukim ve mishpatim ve mitzvot, né, guardem esses mandamentos, essas instruções, que são instruções totalmente afetivas, né? E se vocês escutarem isso nesse lugar afetivo, então essa conexão de uma geração que se foi com uma geração que está começando se produz. E essa terra tão sonhada, ela não é feita tanto desse leite e mel, né, das matérias, das riquezas que ali existem, senão que ela é feita por esses vínculos de Jacó, Israel, ouça Israel, Shema Israel, né, mas que vinham anteriormente, né, da figura de Abraão, que é um personagem de intimidade com Deus. E aqui nós estamos falando o tempo todo dessa linguagem. Ela é, inclusive, um conforto para Moisés. Tenho certeza que na hora que Deus disse, basta, não quero falar mais uma palavra sobre isso, ao invés disso ser algo duro,
né, ali punitivo, severo. Não, aquilo é amoroso, aquilo é afetivo. Viva as limitações, viva, né, os limites que são oferecidos quando eles são oferecidos dentro desse marco de afeto. Ali é formada uma terra de entrelaçar de afetividades, que é a própria definição de Israel. Até a próxima semana e a nossa meia-noite da semana.